Passa mais um. Vocês sabem quem é essa imagem aqui? Não sei se é possível ver, mas é um quadro conhecido. Esse quadro chama-se Narciso. Foi pintado por Michelangelo Caravaggio. Ele era um pintor da época da Itália, né? E ele pintou esse quadro sobre um mito, sobre uma mitologia de um personagem grego chamado Narciso. E esse personagem grego, ele simboliza muito a nossa sociedade hoje. Nossa sociedade tem tudo a ver com esse personagem. O Narciso era um jovem que, quando nasceu, os seus pais pediram a um dos oráculos que dissesse para eles o que seria desse homem, o que seria dessa criança quando crescesse, como seria a vida dele. E então esse oráculo disse: olha, ele vai viver bastante, desde que ele não veja a própria imagem, porque ele é tão bonito que na hora que ele se vê no espelho, ele vai se apaixonar pela sua imagem e ele não vai poder fazer outra coisa a não ser contemplar a si mesmo. Bom, finalmente ele vai crescendo e uma jovem chamada Hebe se apaixona por ele e ela gosta tanto dele e ele não corresponde ao amor dela. Finalmente ela vai definhando de amor e morre, e sobra somente uma pequena voz, um eco, daí o nome dela, e parece que alguém, um dos deuses que controlava a coisa toda, ficou chateado com a situação da Hebe e resolveu punir o Narciso e fez com que ele fosse beber água numa certa fonte tão límpida. E quando ele foi beber água, ele viu o seu reflexo na água e ele então, de fato, se apaixonou por si mesmo. Ele ficou tão, assim, deslumbrado com a própria imagem e ele se apaixonou tão profundamente que ele não fazia outra coisa. Ele não se alimentava, ele não procurava amizades, ele não procurava mais nada, somente ficar ali contemplando a si mesmo. Então é esse mito, até que ele morre, né? Lógico, se você ficar tanto tempo sem fazer nada, sem se alimentar, sem buscar outras fontes, o que vai acontecer com você? Vai definhar até que morre. E o Narciso então morre ali, e quando vão buscar o seu corpo para ser devidamente enterrado, não encontram o corpo, somente uma flor chamada Narciso, né? E aí ficou o nome daquela flor, Narciso. E aí tem essa lenda, esse mito sobre o Narciso. Agora, o que tem a ver isso com uma pregação bíblica? O que tem a ver isso com os nossos dias de hoje? É que nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos entender a vontade de Deus com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Nós precisamos ler, fazer o que nós chamamos de exegese, quer dizer, uma extração do que o texto está dizendo, que o texto diz para aquela época, para aquele contexto, mas também precisamos fazer a hermenêutica, que é uma aplicação para os nossos dias. E os nossos dias, eu diria até mesmo, de um modo geral, a humanidade, ela é deslumbrada consigo mesma. Você pode olhar, as pessoas elas estão deslumbradas, elas se apaixonaram por si próprias. Elas criaram então um amor próprio tão grande, um individualismo tão grande, que esse individualismo dá a tônica da nossa sociedade. As pessoas vivem para si mesmas, elas vivem para alimentar o seu próprio ego, para alimentar a sua própria vaidade, de modo que a Bíblia está já cheia de avisos: cuidado com a vaidade. O livro de Eclesiastes fala o tempo todo: olha, cuidado, isso é correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, de correr atrás do vento, não vai levar nada. Então nós vivemos na sociedade com essa tônica. Eu gostei dessa tirinha, e como é difícil para vocês lerem, eu vou ler aqui. É o Calvin, e ele fala assim: ei formiga, você está trabalhando feito uma maníaca, e o que você ganha com isso? Aqui no primeiro slide, aqui de cima, né? Esse primeiro slide aqui. E então ele está apontando para a formiga, né? E o que a colônia tem feito por você ultimamente? E os seus sonhos? Você não deve nada a ninguém. Deixe que os outros se virem. Vá embora. Se descubra.
expressa a sua individualidade. Né? Então ele estava falando com a formiga, todas essas coisas. E aí no último slide ele fala, bom, se as formigas me ouvirem, acabará nos problemas de formigas. Então ele estava falando que se as formigas viverem para elas mesmas, se elas forem individualistas, e se elas cobrarem da sociedade tudo que elas acham que merecem, o problema das formigas vai acabar. Né? Porque tudo vai desmoronar, a estrutura delas vai acabar. E é exatamente isso que tem acontecido com a nossa sociedade. Né? Nossa sociedade está vivendo em volta de si mesma, está vivendo em volta de uma ilusão, de um deslumbramento com a própria sociedade. Isso vem acontecendo com o passar do tempo. Né? Daí que nós vemos a oração do Pai Meu. Você já ouviu falar da oração do Pai Meu? Não? Mas nós fazemos sempre ela. Por mais que você não perceba, a nossa sociedade tem nos feito aceitar a oração do Pai Meu. Porque a nossa cultura, a nossa forma de ver o mundo está mudando. E nós vemos essa cultura o tempo todo. Vemos na TV, vemos nas escolas. Nós ouvimos palestras motivacionais nos levando à autoajuda. Em vez de buscarmos a ajuda do alto, buscamos a autoajuda. Né? Então nós estamos começando a mudar a nossa forma de ler a Bíblia. E isso é um grande perigo. Nós precisamos voltar e refutar essa tese, esse modo de ver o mundo individualista que aí está. E nós precisamos buscar um modo de vida, um modo de cultura cristã, que é diferente. É a oração do Pai Nosso. Até comentando num dia das orações, né, o Tony comentou, ele tem um blog que ele escreve sobre essa questão da cultura comunitária. E de fato é assim mesmo. A igreja precisa ser a anticultura. Enquanto a cultura que aí está é individualista, a igreja precisa ser uma cultura coletivista. Um certo estudioso nos anos 1980 para 1990, chamado Hofstede, ele escreveu sobre a cultura dos países, a cultura e como que essas culturas impactam nas organizações. E se você procurar Hofstede, vai ser é muito interessante. E ele detectou o seguinte, que há culturas que são mais individualistas que outras culturas. E a nossa cultura, que é ocidental, ela está cada vez se tornando mais individualista. O Brasil era mais coletivista, mas com o passar do tempo o Brasil também tem se tornado uma cultura muito individualista. Ao passo que as culturas orientais são mais coletivistas. Então nós precisamos tomar cuidado para, em vez de ler, nós temos sempre Pai Nosso que está no céu, mas o que nós pensamos? Pai Meu. A gente só pensa meu. Perdoa os meus pecados. Porque afinal de contas eu já tenho bastante pecado. Né? Se perdoar os meus pecados já é difícil. Já imagina ter que perdoar o pecado de todo mundo aqui junto? Não vai dar. Né? Então eu começo a orar pelo meu pão de cada dia. E se possível eu já vou orar pelo pão do ano todo. Né? E até da vida toda. Pai, adianta um pouco aí, já me dá os pães todos. Eu não tenho nem que vir aqui na sua presença pedir mais. Então a oração do Pai Nosso é toda desvirtuada na mente das pessoas. Elas nunca vão conseguir ler Pai Nosso, porque são os nossos, é o nosso relacionamento com Deus, sempre nós. Disse Jesus então, em João 15, versículo 4 e 5, convido os irmãos a abrir os Bíblias em João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Vamos às palavras de Jesus. Jesus já nos antecipa. Ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ainda em João capítulo 17, agora no versículo 21, diz assim, vamos ler o 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que as pessoas vão crer que foi Deus quem enviou Jesus? Como é que as pessoas vão crer em Jesus? Quando nós somos individualistas? Quando nós somos egoístas? Quando nós só pensamos no nosso estômago? Não. As pessoas vão crer em Jesus quando elas verem um estilo de vida diferente em nós. E esse estilo de vida requer que nós amemos uns aos outros, que nós cuidemos uns dos outros, que nós amparemos uns aos outros. Uns aos outros é um mote, uns aos outros é um modo de vida que o cristão deve levar. Uns aos outros é repetido no Novo Testamento 29 vezes. Tem muitas passagens com uns aos outros. E nós lemos e sempre vamos fazer, infelizmente, enquanto nós não mudarmos o nosso modo de ver o mundo, nós vamos ler Pai meu e uns todos por mim, né? Sempre, por favor, irmãos, cuidem de mim. Irmãos, não me deixem desamparado. Irmãos, é sempre como aquela mania do Paulo, né? Que falava, não me deixem só, né? É aquela ênfase no eu. Mas não é assim na Bíblia. Faça mais um, Paulo. Então, quando essa sociedade que aí está, quando nós vivemos no mundo e ouvimos tudo que o mundo tem para falar para nós, sabe qual é a pergunta que vem para a nossa cabeça, para a nossa mente? Ir à igreja por quê? Comunhão por quê? Se eu posso viver sozinho, se eu posso me virar, eu posso até adorar a Deus sozinho. Um grande pensador, ele disse o seguinte: tem algumas coisas que são impossíveis de fazer só. Uma delas é casar. Você não pode casar sozinho, você não pode casar com você mesmo, você precisa casar com alguém. E adorar a Deus também é impossível, ou adorar a Deus, ou fazer parte de uma igreja. Não se pode fazer parte de uma igreja sozinho, porque a palavra igreja quer dizer assembleia, ajuntamento. Nós precisamos estar juntos, é necessário, é importante. Então, essa questão surge, e um sujeito, ele disse que, na verdade, uma história aconteceu na Inglaterra. Ele ia na igreja durante muitos anos, e então ele escreveu para o editor do jornal: eu tenho ido na igreja, e depois de todos esses anos, eu não me lembro bem de nenhum dos sermões que eu ouvi. Então eu acho que eu perdi meu tempo indo na igreja todos esses anos. E acho que o pastor e todos aqueles que pregam também estão perdendo seu tempo. Afinal de contas, eu não lembro bem nenhum sermão, a estrutura exatamente. E aí então, muitas pessoas responderam aquele artigo, e aquilo foi um fuzuê, muita gente falava. O editor estava super feliz porque estava vendendo um jornal. E, finalmente alguém respondeu o seguinte argumento: eu também sou casado há 30 anos, e minha esposa cozinhou para nós talvez 30 mil refeições. E essas 30 mil refeições eu não lembro bem qual era o cardápio delas. Talvez eu não lembre do cardápio de nenhum. Mas eu sei que se eu não tivesse me alimentado, eu teria morrido. E da mesma forma, as pessoas que deixam de congregar, as pessoas que deixam de estar juntas, talvez você não lembre a estrutura do sermão da semana passada. Talvez você não lembre exatamente quais são os pontos. Ou muitos sermões, alguns tocaram na sua vida. Mas o importante é que se você não estivesse se alimentando, você já não estaria mais aqui. Pelo menos não estaria mais em Cristo. É importante, é fundamental para nós estarmos juntos. Então qual é o motivo? Qual é a grande motivação de nós nos reunirmos aos domingos? De nós estarmos juntos como igreja? Passa mais um. Então, alguns motivos bons. Salmo 84, 1 a 4. Vamos ler esse salmo. Salmo 84, de 1 a 4, fala para nós. Depois nós vamos ler o Salmo 122. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela, e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para abrigar seus filhotes. Um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa.
louvam-te sem cessar. Quer um motivo bom para você vir à igreja? Quer um motivo bom para você estar aqui junto com os irmãos aos domingos? Quer um motivo bom para você se reunir sempre que possível com aqueles que são da fé? É estar no templo do Senhor. E estar no templo do Senhor não é estar nesse lugar, não é estar nesse prédio. Estar no templo do Senhor é estar no meio das pedras vivas. As pedras vivas sois vós. É o que diz a Bíblia. O que a palavra do Senhor nos diz? Que nós somos o templo do Espírito Santo. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Que sois santuários de Deus? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nós precisamos lembrar que quando nós estamos juntos, somos templo do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. E é uma grande alegria. E qualquer lugar se torna lindo quando os cristãos estão reunidos, em nome do Senhor. Porque o Espírito Santo habita naquele lugar e transforma. Transforma vidas, transforma histórias. Salmo 122, algo parecido é escrito: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é para se alegrar? Alguém podia te convidar para um outro lugar, mas não tem lugar melhor para você estar aos domingos do que na casa do Senhor. Por que aos domingos? Ou pelo menos um dia da semana. Não é tanto, não é tão doloroso, não é tão difícil. Os mandamentos do Senhor não são pesados, como disse Jesus. Os meus mandamentos são leves, são suaves. Faça mais um. Mais um. Então, é importante nós adorarmos a Deus, porque é um mandamento, amar a Deus por todas as coisas, e também porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Agora o texto de hoje, que o Ron Prater nos leu, e foi muito bom, Filipenses capítulo 2, ele nos fala então de 4 condições para uma união feliz, para que a igreja esteja unida. Abra então sua Bíblia. Filipenses 2, versículo 1 diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, algumas condições que esse texto nos traz. Para que a igreja viva unida, é necessário que a igreja tenha conforto em Cristo. Aqui ele diz, se há, né? Como já dizendo, existe. Eu sei que existe isso em vocês, e por isso eu estou pedindo para vocês. Vivam unidos, vivam em união. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação. Exortação é a palavra que está traduzida aqui como conforto. Tem a ver com cuidar um do outro. Se há então algum conforto que alguém produz na vida do outro, e isso deve haver no cristianismo, é uma condição básica para que haja união na igreja. Mais um ponto, por favor. Consolação de amor e... pode passar os 4. Isso. Comunhão do Espírito, né, que está aqui, que é uma comunhão que vai além da nossa comunhão física, é uma comunhão espiritual, é uma união de almas. Já pensou que nós temos aqui uma união de espírito entre nós, né? E finalmente, afetos de coração, profundas. Essa palavra vem de entranhas, entranhados afetos. Entranhas são exatamente as nossas entranhas mesmo. Porque quando você tem emoção por alguém, que você sente algo por alguém, você sente aquela tremidinha no estômago, né? Aquele friozinho. Então é um afeto que é profundo, vem lá de dentro. É esse afeto que nós precisamos ter uns pelos outros. Semana passada eu falei sobre amor de mãe, e que nós devemos amar uns aos outros, acima até do amor de mãe, como uma família, né? Isso mais um pouco. Agora também nesse texto também tem dois problemas que impedem a união na igreja. Ele fala aqui, passa mais um, que é o partidarismo, né? Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildemente considerem os outros
superiores a si mesmos. E a arrogância, que é o orgulho. Então, duas coisas que afastam os irmãos ao invés de trazer os irmãos juntos. É o partidarismo. É aquela imagem que aqui não dá para ver, mas tem uma ruptura aqui, onde está dizendo Apolo, Pedro, Cristo, Paulo, né? Onde a igreja está se dividindo em partidos. Que isso não pode haver na igreja. Antes a igreja deve estar unida, deve buscar, ao invés dos próprios interesses, o interesse do outro. Também a arrogância, né? Tem um sujeito aqui com uma coroa, né? Com o peito estufado. Eu ia colocar um argentino aqui, mas podia ser que alguém ia se ofender, né? Porque eu sou descendente de argentino, então eu posso falar dos argentinos, né? Meu avô é argentino. Então essa questão do orgulho, que é achar que você é superior às pessoas. C.S. Lewis disse o seguinte, que o primeiro passo para combater o orgulho é reconhecer que você é orgulhoso. Você sabia que você é orgulhoso? Eu sou orgulhoso. Talvez alguns em mais medida, outros em menos medida, mas todos nós somos orgulhosos. Orgulhosos. Quer dizer que nós não conseguimos ver o lado do outro. Nós não conseguimos achar que alguém pode nos ensinar alguma coisa. Nós já partimos do pressuposto que sabemos tudo e não podemos aprender. Um professor contando uma história sobre uma aula que ele estava dando, e ele disse que ele estava explicando para as crianças o que é ser vivo. Ele disse: ser vivo é todo aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. E aí então uma menininha levantou a mão e falou: peraí, professor, ser vivo é isso? Ele disse: é isso, essa é a definição. Então essa definição está errada. Mas como assim? É porque eu sou um ser vivo. Eu não cresci, não me reproduzi e não morri ainda. Logo, essa definição está errada. Então ele teve que aprender com aquela criança e rever a forma como ele estava explicando, rever que de fato ele podia estar errado. Então a humildade é algo preponderante no cristianismo. Nós precisamos ter e desenvolver esse atributo de humildade. Esperar que o outro possa nos ensinar algo. Também ele fala do efeito dessa humildade. Cada um vai considerar o outro superior a si mesmo. Paulo não podia escrever assim: olha, considere o outro igual, mesmo nível. E aí é mais fácil, né? Mas não, ele está dando para nós considerarmos o outro superior. Quer dizer que eu preciso ter um outro tipo de atitude. Uma atitude de considerar o outro mais importante, que é a consequência prática. Ele fala que cada um então cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É assim que a igreja vai se unir, quando ela combate o orgulho e as facções. Procure em que momento você está sendo orgulhoso. Procure em que momento você está sendo faccioso. E combata isso na sua vida e na igreja de Cristo. Não permita que a igreja se divida. Não permita que a igreja não esteja unida para que ela não cresça. Não é só a facção propriamente dita, quando a igreja se divide. São pequenos desavenças, pequenos desacordos que vão ao longo do tempo crescendo. Pense e haja contra esses pensamentos. Haja contra o pensamento da facção. E procure no outro se ele não é mais importante que você, porque é o que a Bíblia está dizendo. Vamos passar. Vamos falar sobre amor fraternal, né? Quer dizer que nós vamos trocar certas coisas. E é muito importante, muito bom ter a igreja. Está muito fácil fazer amigos hoje. O Seinfeld, um comediante, ele escreveu o seguinte: ele falou que depois dos 30 anos, normalmente as pessoas não fazem mais amigos. E se você parar para analisar a sua vida, você fala: realmente, acho que eu fiz poucos amigos depois dos 30 anos. Como se ele tivesse fechado, sabe? E não faz mais tanta amizade. Agora na igreja você pode ter amigos, mais que amigos. Como diz Davi sobre Jonas: há amigos que são mais chegados do que irmãos. Que nós possamos ter esse tipo de amizade e estar aqui, nós estamos oferecendo. Eu quero ser seu amigo e eu sei que outras pessoas querem ser amigos. Que nós possamos vir à igreja e não só ser um clube social,
não só ser um momento em que nós ouvimos algumas palavras e vamos embora, mas que possamos desfrutar das bênçãos que a igreja propõe. A bênção da alegria, a bênção da amizade, a bênção de trocar experiências. E não só ser amigo, mas receber a amizade. Sobre a amizade ainda, alguém uma vez perguntou: como é que você sabe que alguém é seu amigo de fato? E aí o rapaz respondeu: a pessoa é meu amigo quando ele não me abandona nas horas difíceis. Quer dizer, quando está tudo difícil, que a pessoa está ali do lado. Aí esse é amigo. Eu falei: não, mas então é o oposto. O verdadeiro amigo é aquele que, quando ele está na hora difícil, você não abandona. Aí você é amigo dessa pessoa. A amizade está em você, não no outro. Nós não podemos procurar a amizade no outro. São coisas que nós só nos encontramos dentro de nós. Quando o outro está precisando, você é amigo. Você que apoia, mesmo na hora difícil. Aconselhamento, suporte. Quantas pessoas não encontraram na igreja suporte para uma hora difícil? Quantas pessoas não encontraram na igreja o aconselhamento? Eu não sei o que fazer agora, um momento crítico na minha vida. Eu não sei quem pode me ajudar. Aí vai procurar em vários lugares, mas aqui na igreja nós temos um grupo de pessoas sábias. Por que eu posso dizer que elas são sábias? Porque elas ouvem a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos faz mais sábios do que os sábios. Qualquer sábio perde de longe para as pessoas aqui reunidas. E eu não estou falando isso com arrogância, mas porque a palavra de Deus, essa nos dá sabedoria. Carinho. A sociedade não fala mais de carinho. Um homem não pode trocar um abraço com o outro, que ele é tido como homoafetivo, alguma coisa assim. Eu falo para vocês, eu sou homoafetivo, porque eu amo outros homens, mas eu não vou me relacionar sexualmente com eles. Mas eu amo. Eu posso abraçar meus amigos, posso receber carinho deles, e posso também dar carinho. Eu tenho um amigo muito chegado, que quando ele me abraça, ele dá um beijo aqui assim. Vou falar para vocês que no começo eu achei esquisito, mas depois eu falo: puxa, a pessoa me ama tanto que chega a esse ponto, né? Bom, passando uns aos outros. Em Hebreus 3, vamos dar uma olhada em Hebreus. Vamos ler somente essas duas passagens. Hebreus 3, 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos de coragem. Uma outra história. Diz que tinha um relógio muito cansado. Era um relógio já idoso. E ele fez as contas que durante um ano ele ia fazer tic-tac milhões de vezes. E ele falou: olha, eu estou cansado demais, eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. Então veio um outro relógio. Sabe que relógio não fala, né? Então é só uma fala. E mais esse relógio disse para ele: não, olha, pensa o seguinte, em vez de você calcular todas as batidas, todos os tic-tacs que você tem que fazer até o final da sua vida, faz assim, ó. No próximo minuto você vai ter que fazer 60 tic-tacs. Não é tanto assim. Então faz 60 tic-tacs a cada minuto, em vez de pensar nos milhões. E assim ele encorajou o outro. E ele voltou a se animar e fazer aquilo que devia. Ao tempo vai passando e nós às vezes pensamos: eu não posso mais fazer isso, eu não preciso mais fazer isso. Mas que bom que nós possamos ouvir uma mensagem de encorajamento, uma palavra de incentivo. Sabe o que é fácil fazer? Derrubar o outro. Derrubar uma parede. Você pega uma marreta pesada e do jeito que você bater, ela cai. Em alguns países são mais difíceis, mas você vai bater algumas vezes, mas ela vai cair. Agora, edificar uma parede, colocar um tijolo atrás do outro, fazer o cimento na medida certa, passar a linha e calcular exatamente para que ela fique retinha,
e fazer tudo de um jeito que ela não caia com o tempo. Tudo isso requer cuidado, planejamento, desejo. Você tem edificado alguém nesta igreja ultimamente? Pense como é que você vai fazer isso. Como é que você vai incentivar alguém a continuar na sua fé? E como que você também pode se abrir para receber encorajamento? Eu preciso de encorajamento. Às vezes a vida é muito difícil. Às vezes nós não encontramos motivação. E às vezes nós ouvimos mais críticas do que podemos suportar. Mas às vezes nós ouvimos de um irmão: irmão, você fez é bom. Continue fazendo isso que está fazendo. Faça melhor ainda, para a honra e glória de Jesus. Encorajem-se uns aos outros. Ainda em Hebreus temos a mensagem aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Perdão, 10, 25. 9, 27 é sobre a ressurreição, que é a sequência que está fazendo. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja. Eu queria propor nos reunir como igreja. O que a Bíblia está falando é de nos reunirmos, unirmos, estarmos reunidos, unidos de novo. Se por algum motivo nós não estamos tão unidos, podemos estar mais unidos. E eu não estou falando isso como crítica. Talvez algumas pessoas possam pensar: não, isso é crítica. Não, não é crítica. O fato é que nós, seres humanos, vivendo numa cultura como a nossa, individualista, com o passar do tempo vamos nos tornar separados. Mas a igreja está falando para nos reunirmos, estarmos unidos mais uma vez para a honra e glória de Jesus.